Hoje a gente vai falar de um tema polêmico, justa causa do empregado. Quando você tomou justa causa, será que tá certo? Será que tá errado? Quais são os motivos? Será que é só eu bater no meu patrão ou eu roubar alguma coisa dele que vai ensejar uma justa causa? Será que é só esse tipo de falta grave ou tem mais alguma coisa? Continua assistindo o vídeo que você vai saber exatamente. Bom, vamos lá, gente. Para falar de justa causa primeiro, a gente tem que entender que a justa causa é a maior punição e a mais grave punição aplicada pela empresa a um empregado, tá? Não significa que ela seja a única. Então, as faltas que podem ser cometidas pelo empregado e que elas podem ser coibidas, né, pelo empregador, pelo seu poder diretivo ali na empresa, é o poder de mando que ele tem sobre o empregado, porque ele tem uma subordinação, pode ser de uma advertência, pode ser ela verbal ou escrita, uma suspensão também pode existir, no caso se a falta for um pouco mais grave, ou a última instância, que é a mais grave, é a de justa causa. Não significa que essa punição de justa causa tenha que acompanhar, né, esses degraus. Então, pode ser que a falta grave do empregado seja tão forte e tão grande a ponto de ele tomar uma justa causa sem antes ter passado por uma advertência e uma suspensão. E vão ter outros casos que ele precisa subir essa escadinha e ter esses degraus de punições para que seja aplicada por último a justa causa. Então, gente, quando o empregado ele toma justa causa, acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar, ele não recebe praticamente nada, tá? Então, quando o empregado ele toma uma justa causa, ele vai receber o que ele trabalhou, saldo de salário, e vai receber se tiver férias vencidas, tá? Férias vencidas não são proporcionais. Férias vencidas são aquelas que você trabalhou um ano inteiro e elas venceram e você tem direito a usufruir 30 dias de férias. Ou o período, né, que se você não faltou ou qualquer coisa do tipo. Não recebe mais nada, gente. Então, por isso que ela tem que ser aplicada com cuidado. Você também, como empregado, não pode aceitar certos tipos de conduta do seu empregador. Não pode, eu sempre digo, cuidado ao assinar documentação. Se você não concorda com aqueles motivos, não assine. Mais pra frente a gente vai ver a respeito disso. Mas falando ainda sobre justa causa, ela tem 4 requisitos, além dos motivos, que eles têm que ser preenchidos para se aplicar uma justa causa pelo empregador. Então, a falta grave do empregado, ela tem que ser imediata. Então, não pode, e já aconteceu aqui no escritório, de um empregador constatar que o empregado, ele falsificou um atestado médico e entregou para a empresa. A empresa descobriu esse atestado, chamou o empregado e falou: olha, não quero mais que isso aconteça. Deu uma advertência verbal, vida que segue. Depois de 2 ou 3 meses, a empresa começou a ameaçar esse empregado de aplicar uma justa causa por conta daquele atestado. Isso não é válido, porque não está preenchendo o requisito de imediatidade. Então, quando a empresa descobriu o atestado falso, deveria ter mandado embora o funcionário naquele momento. Na hora que ela descobriu e não mandou, ela não respeitou a imediatidade. Ou seja, existiu um perdão daquela falta, ainda que seja muito, muito grave, que é o caso do atestado médico. Houve um perdão expresso naquele caso, mas se você descobre e demora 2 meses, 1 mês para aplicar uma justa causa a partir do momento que você descobriu aquela falta grave, também configura um perdão tácito. Expresso é quando você de fato vira e fala: olha, eu verifiquei que você fez errado, mas não vamos cometer mais esse erro posteriormente. Tácito é quando o empregador ele não fala nada, mas pela ausência de atividade ou atitude para coibir aquela falta grave que o empregado teve, que seria a aplicação da justa causa, houve o perdão tácito. Entendeu? Olha, então passou
passou, aquilo ali acabou, vamos passar uma borracha por cima disso. Porque senão, gente, tudo que seria falta grave, o empregador ia ficar ameaçando o empregado. Se não existisse esse perdão tácito, o empregado toda hora estaria sendo ameaçado. Olha, lembra aquele atestado falso? Olha, lembra aquilo ali? Olha. Sendo que já passou, sendo que você não fez nada para naquele momento coibir e ficou por isso mesmo. Outro requisito importante da justa causa, além de ser imediata, ela tem que ser proporcional à falta. Então eu sempre dou um exemplo de um empregado que trabalha há 10 anos na empresa e ele, no último ano, ele teve 2 ausências injustificadas. Tem sentido a maior punição do empregado de justa causa por um empregado que trabalhou 10 anos, faltou 2 dias? Mesmo que injustificado. Não tem proporcionalidade, gente, porque esse empregador, ele poderia ter aplicado uma advertência, ele poderia ter aplicado uma suspensão nesse funcionário e não ir diretamente para uma demissão por justa causa. Outro exemplo extremo, o empregado agrediu o empregador, agrediu um funcionário na empresa. Isso daí já é motivo o suficiente para ensejar uma demissão por justa causa, tá? Então, a proporção do ato com a proporção da pena, eles estão juntos, certo? Então, não adianta o ato não ser tão grave e a pena ser grave. E não adianta também, quando a pena é muito grave, o empregador opta por dar uma advertência ou aplicar uma punição menor e depois querer aplicar uma maior. Isso daí a gente já vai entrar no terceiro requisito, que é a punição dupla. Então, o que acontece? Quando o empregado comete algum tipo de falta, não significa grave, mas que ele comete algum tipo de irregularidade no trabalho dele, existe a escadinha que a gente já falou: advertência, suspensão e demissão por justa causa. Se o empregador opta por dar uma punição de grau menor, então eu poderia ter aplicado uma justa causa direto e eu apliquei uma suspensão. Ele não pode voltar atrás e aplicar a justa causa, porque ele vai estar punindo o empregado 2 vezes pelo mesmo fato. Então não pode existir essa aplicação dupla, essa pena dupla de punição. Por exemplo, meu empregado, ele vem faltando, aí ele faltou uma vez, eu dei uma advertência, ele faltou 2 vezes, eu dei a segunda advertência, 3 vezes eu dei uma suspensão. Na 4ª vez, eu apliquei a justa causa. Nesse caso tá correto? Subiu a escadinha. Ai, doutora, tem uma quantidade de advertência, suspensão e etc. prevista em lei? Não, não existe uma quantidade prevista em lei, gente. Até porque a gente tem que ver de qual período que essa punição foi aplicada. Então, um empregado que trabalhou 10 anos e sofreu 3 advertências no decorrer desses 3 anos de forma espaçada, depois ele tomou uma suspensão de forma espaçada. Daqui 2 anos ele tomou uma justa causa por uma ausência que ele teve agora. Então, 2 anos atrás ele tomou uma suspensão porque ele faltou. E aí 2 anos depois ele faltou de novo e ele aplica uma justa causa. Não existe proporcionalidade da pena aí, tá? Não existe a proporcionalidade da aplicação da justa causa. E aí quando você fala também de dupla punição, é isso. Aí eu aplico uma advertência nesse meu funcionário e logo em seguida dou uma justa causa. Qual foi o motivo da justa causa? O motivo da justa causa foi o meu funcionário faltar. Não, mas espera aí. Quando ele faltou, você deu uma suspensão. Sim, mas aí eu apliquei a justa causa. Não, ou você aplica a suspensão ou você aplica a justa causa. E aí você tem que entrar nesse mérito, tem que entender com, obviamente, um advogado especialista se aquele caso cabe uma proporcionalidade de pena, se houve essa dupla punição ou não. E o último é de isonomia. Tá? Isonomia é tratamento igual de funcionário para funcionário. Então eu quero que vocês imaginem, os funcionários foram pegos brigando dentro do ambiente de trabalho. Começaram uma discussão lá e os dois se pegaram lá, se bateram, foi tapa para um lado, chute do outro, a gente saiu todo descabelado. Isso acontece muito com funcionários também, né? Estão brigando por algum crush. Aí acaba tendo esse problema aí, já aconteceu com uma certa frequência. É certo eu mandar só uma funcionária embora? Mas foi ela que começou. Não interessa quem começou.
Não me interessa. As duas brigaram. A não ser que uma só apanhou, ficou lá, uma foi pra cima da outra, bateu e a outra só apanhou, as duas brigaram. As duas já tinham esse problema. Então, por que uma foi mandada embora e a outra não? Ou então acontece também casos de que os dois empregados já aconteceu de pegar o carro da empresa, um tá dirigindo, o outro tá no banco do passageiro e usar para uso pessoal, dentro do horário de trabalho. Ah, mas o que estava dirigindo o carro foi o que dirigiu o carro e é por isso que ele vai tomar justa causa. O outro só estava no passageiro. Não, a falta é dos dois igual. Os dois pegaram o carro e não é porque um estava dirigindo que o outro tem ausência de culpa ali também, tá? Então, se você tomou uma justa causa e seu coleguinha fez a mesma coisa junto com você e não tomou justa causa, então tem que ter isonomia. Se não existe isonomia, igualdade entre os atos, a sua justa causa tem que ser revertida também, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, então, respeitar, devem ser respeitadas imediatidade, proporcionalidade, isonomia, que é a igualdade de pena. Não pode existir dupla punição, tá? Suprimindo esses 4 requisitos da justa causa, a gente vai para os tipos de justa causa que estão no artigo 482 da CLT, que é onde está lá a demissão por justa causa que o empregador pode aplicar no empregado. São 13 requisitos, são muitos, e eu vou passar por cima aqui de alguns para vocês, para não ficar cansativo, tá? Mas quem quiser saber mais, ou se não entender que o seu caso se enquadrou no que eu estou falando, pode me mandar uma mensagem que eu vou, inclusive, aproveita agora que você tá vendo o vídeo antes de começar a falar, curte, comenta, se teve algum colega seu que foi aplicada a justa causa ou não, se aconteceu com você, se você tá com algum tipo de dúvida, me manda uma mensagem, porque a gente responde vocês, tá bom? Mas não esquece de curtir, comentar e tem um sininho também, né? Tem um sininho pra você receber todas as notificações do canal, tá bom? Pois bem, vamos entrar agora nos requisitos do artigo 482. Não são requisitos, tá? São as hipóteses de justa causa. A primeira hipótese de justa causa: ato de improbidade. Nossa, o que é isso? Que palavra é essa? Coisa esquisita. Eu vou resumir pra vocês. É roubar, é furtar alguma coisa, é desviar dinheiro. É isso. Improbidade tem a ver com dinheiro. Então, quando o empregado ele é desonesto e a gente fala de uma forma financeira, ele subtraiu alguma coisa, né? Ele roubou, ele furtou, ele desviou dinheiro, tirou dinheiro do caixa, etc. É um ato de improbidade, tá? E ele deve ser muito bem provado, porque se reverte esse pedido na justiça, cabe indenização por dano moral, porque é muito grave uma alegação de improbidade, de um empregado estar roubando ou furtando a empresa, desviando dinheiro. Vou contar um caso interessante aqui do escritório, que foi de um empregado que acusaram ele de ter roubado o celular da empresa, de ter roubado o celular que era da supervisora, corporativo da supervisora. E a gente pediu a reversão, porque o nosso cliente, a gente acreditou no nosso cliente, e o nosso cliente falou, não roubei, e a gente entrou com uma reversão de justa causa nesse caso. A empresa juntou o vídeo de ele pegando o celular na mesa da supervisora, tá, gente? E indo embora. Quando eu questionei ele, falei, e aí? Aí ele virou e fez assim, doutora, esse celular era meu. O único local para carregar o celular era na mesa da supervisora. Eles não tinham local pra gente carregar e ela autorizava. Quando a gente fez a instrução, que foi mostrado o vídeo pra ele, ele contou a mesma coisa pra juíza que ele me contou. Ele não tinha testemunha, tá, gente? Por isso é o que eu falo. Muitas vezes não significa que você não tenha testemunha que você vai perder o processo. Não significa que você tem testemunha que você vai ganhar o processo. A preposta, que é a representante da empresa, falou que o furto aconteceu em um dia X, que agora não vou me recordar. E o vídeo que eles juntaram era do dia Y. Quer dizer que no dia que sumiu o celular, pode ser que alguém roubou, mas não significa, ou que ele sumiu, tá? Ou que foi perdido, por que não? Mas não significa que foi o reclamante naquela data. E aquele vídeo juntado daquele dia, ele pode ter sido o reclamante pegando o próprio celular dele. Veio a testemunha da empresa e falou que ele foi mandado embora porque ele furtou o celular da
dona, da chefe. E uma coisa interessante desse caso foi que a testemunha da empresa tinha dito que a chefe ficava com o celular dela. E naquele dia ela estava sem celular. Naquele dia ela não estava na empresa e o celular dela estava lá. Só que ela disse que a supervisora levava o celular embora. Então a gente já acha estranho isso. E outra coisa interessante foi novamente a divergência de datas. A testemunha da empresa falou uma outra data que não era nem a do vídeo e nem a que a preposta tinha dito que havia sido feito furto ou roubo, né, pelo reclamante. Foi furto naquele caso, porque não foi com grave ameaça. Que ele tinha furtado o celular. Ou seja, o vídeo demonstrava que ele estava realmente pegando um celular, mas a alegação dele era que o celular era dele. O preposto falou uma data que o celular sumiu, que não era do vídeo. A testemunha falou outra data, que não era do vídeo e que não era o que o preposto representante da empresa tinha dito. Ou seja, não foi comprovada a justa causa naquele caso. Naquele caso específico, além de ter revertido a justa causa do reclamante, ela ainda arbitrou uma indenização de R$10 mil de dano moral, porque o empregado foi muito exposto. Ele foi exposto quando ele foi mandado embora e ele foi exposto de novo em audiência, sendo acusado de algo que nem a empresa mesmo sabia quem tinha feito, ou se de fato o celular tinha sumido. Então é uma alegação muito grave, tá? Que tem que ser robustamente provado. E nesse caso aparentava que era uma prova robusta a filmagem, e não foi. A linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Incontinência de conduta é uma coisa, mau procedimento é outra. Incontinência de conduta é levado pro lado sexual, tá? Então o funcionário, ele tá tendo atos libidinosos ali, ou demasiadamente sexuais. O empregado, ele tá elogiando demais uma empregada, ele tá fazendo brincadeiras desnecessárias, ou então os empregados estão se pegando no ambiente de trabalho. Então acontece muito isso. Hospital, o pessoal tá de plantão há muito tempo, e aí tem relacionamento e nos corredores é pego lá em momentos íntimos. O empregado, ele travou o elevador, aconteceu o ato. Isso também é motivo de justa causa. Então, nesse caso aí, até direto. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atividades de cunho sexual. Então, ficar fazendo gestos, pegando, falando excessivamente de coisas sexuais também gera uma justa causa. Mau procedimento, ele tá enquadrado em quase tudo. Em alguma coisa que você deveria seguir o procedimento que você não fez. Olha, o procedimento era dar para o cliente até 20% de desconto. Você deu 30%. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar atrás e vou falar pro meu cliente que você não pode? Não, eu vou te aplicar uma advertência, tá? Esse caso depende também. O mau procedimento, ele pode ser uma pena um pouco menor, dependendo da proporção do ato, ou ele pode ser maior, tá? Pode ser até uma suspensão, mas eu tô dando mais ou menos um mau procedimento, é isso. Não seguir os procedimentos que a empresa mandou. O C, eu vou até ler porque é muito grande. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. Isso também vai entrar engraçado nesse último exemplo que eu dei. Então ele tá negociando sem autorização. Ele tá dando um brinde sem autorização. Ele não tá seguindo o procedimento correto. Ele tá dando um desconto a mais do que deveria, tá? Então entra nesse tipo de aplicação de justa causa. Só que assim, gente, lembrando, proporcionalidade de pena. Tá? Então você tem que ver qual foi essa negociação, qual foi a margem, se realmente estava bem explícito pela empresa os requisitos que ele tinha que utilizar e ele de fato não fez de propósito. Ou quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, por exemplo, eu trabalho em uma empresa e eu estou vendendo um produto concorrente para outra pessoa. Então eles me pegam vendendo um produto concorrente. Um exemplo é um vendedor, tem um produto que ele vende para a empresa, o cliente dele vira e fala assim, olha, não, para mim tá muito caro. Olha, então é o seguinte, eu também presto serviço para outra empresa e se você quiser eu te arrumo esse produto mais barato na outra. Concorrência desleal tá vendendo produto de concorrente ali, no ato. Ele tá trabalhando para um empregador, vendendo produto de outro. Então isso também é motivo de justa causa, tá? E eu acredito que esse caso aí seja bem grave.
Acredito não, é motivo de justa causa, né? Então não sou eu que tô falando, é a lei. A linha D, condenação criminal. Presta atenção, gente. Transitada em julgado. Então não adianta virar e falar assim: o empregado, ele foi condenado por um crime lá, que ele agrediu a esposa. Ele foi condenado. Se ele tem formas de recorrer e meios de recorrer, a empresa não pode aplicar uma justa causa nele. Só se a condenação foi transitada em julgado. Então tem que ser pacífico. Se cabe recurso, não tem como aplicar uma justa causa nesse empregado. Desídia no desempenho das respectivas funções. Gente, isso daqui é um dos maiores motivos. Desídia. Ninguém sabe o que é. As pessoas pensam que é só agressão, roubo, assédio. Desídia fica pra trás. Desídia é o quê? Você ser relaxado com as suas funções. Você chegar atrasado, você faltar sem justificar, você não seguir mini procedimentos. A empresa pede pra você ir de social, você vai de tênis e calça jeans. A empresa pede para você seguir um procedimento simples e você não segue. Você deixa de colocar alguma coisa no sistema que seria relevante para a empresa e existe um prejuízo. Mas o que a gente mais vê é atraso, falta sem justificativa. Então o que acontece? Desídia é excesso de advertência e suspensão até que evolua para uma justa causa. Eu pego bastante caso de quando é rescisão indireta, o empregado vira e fala assim para mim: doutora, estão me perseguindo. Tudo que fazem me dão uma advertência. Me deram uma advertência por isso, me deram uma advertência por aquilo, e eles estão me perseguindo. Tudo que eu faço é motivo de advertência. Eu já tomei uma suspensão. Eu falo: cuidado, vão te dar uma justa causa por desídia. Então, se tá havendo já uma perseguição por parte da empresa, você tem que tomar uma atitude antes de tomar a justa causa, que pode ser possivelmente uma rescisão indireta. Não significa que excesso de falta, atraso, não dê justa causa. Vai dar, mas dentro daquela proporcionalidade. Então tem que ter advertência, tem que ter suspensão, tem que ter um período curto entre uma advertência e outra. Então assim, vai ser, a desídia é um dos casos que é muito caso a caso, que eu não posso dar um exemplo específico para vocês, porque vai depender do seu histórico de trabalho, tá? Entra naquele caso que eu falei: o funcionário trabalhou 10 anos, ele faltou 2 vezes, depois de 1 ano, 2 anos, ele faltou mais uma vez sem justificar. É motivo? Ele faltou 2 vezes sem justificar. É motivo de uma justa causa por desídia? Não. Então a desídia, cuidado. Outra coisa muito importante: não é para assinar advertência e suspensão se você não concordar. Ninguém assina nada se não concordar com aquilo. Mas eu quero uma via para mim, doutora. Como é que eu vou provar que estava errado sem minha via? O que eu quero fazer com essa via, gente? O que você vai fazer com um negócio que tá falando que você fez uma coisa que você não fez? Não me serve de nada. Então não adianta você assinar e querer depois me trazer e falar: olha, eles me deram errado. Então, claro, a gente pode virar e falar assim: ele foi obrigado a assinar. Mas uma coisa que você não assinou porque você não concordou e uma coisa que você assinou não concordando, é estranho. Então, se deu uma advertência e você não concordou, não assine. Se deu uma suspensão que você não concordou, não assine. Não serve de nada pra você. Só vai servir pra te prejudicar. Não assina. Ninguém é obrigado. Mas vão colocar 2 testemunhas. Não tô nem aí. O importante é você não confessar. Porque se você confessar, pode vir Jesus Cristo aqui na terra e falar pro juiz que você não fez e ele não vai acreditar. Embriaguez habitual ou em serviço. A gente tem que fazer uma diferenciação muito grande, tomar muito cuidado com a doença de alcoolismo com embriaguez habitual. Tem pessoas que são alcoólatras, elas têm uma doença. E essas pessoas, elas têm que ser afastadas pelo INSS para se tratar. Tem que tomar remédio, tem que estar atestado isso. Tem pessoas que, entre aspas, são safadas, que elas estão o tempo todo de ressaca, chegam atrasado porque bebeu, chega com bafo de cachaça, sai para almoçar, volta com bafo de cachaça, se demonstra totalmente alterado. Lembrando, gente, embriaguez habitual. Então, o cara chegou uma vez de ressaca, não é motivo de aplicar uma justa causa nele. Ele saiu pro almoço, ele tomou uma caipirinha, voltou alegrinho, mas foi uma vez só, não causou prejuízo. Também cuidado com a proporcionalidade. Agora, ele voltou totalmente alterado, brigou com o cliente, passou a mão na funcionária, na colega. Isso sim é motivo. A proporcionalidade da pena ali tá dentro. E aí é motivo de justa causa.
Cuidado para não confundir alcoolismo com embriaguez habitual ou em serviço. E isso vale também para drogas. Então, se você chegar chapado lá no seu trabalho, isso também vale, não significa só bebida. Então, também cuidado com isso, principalmente no horário de almoço, porque depois você volta meio alterado. Violação de segredo da empresa. A empresa vira e fala assim: olha, você está assinando um termo de que você não pode, um termo de confidencialidade, que você não pode repassar as informações daqui. E aí ele começa a repassar todas as informações, ele começa a mandar modelo, ele começa a mandar proposta, ele começa a pegar coisas ali, se respaldar de coisas. Acontece muito com o banco, né? O banco fala, não pode encaminhar e-mail, a pessoa encaminha e-mail para desconhecido, encaminha e-mail pro próprio e-mail dela, para quem ninguém sabe. Então isso daí, tomem cuidado, porque também é motivo de justa causa e motivo de justa causa direta. Se você assinou um termo de confidencialidade, não pode divulgar informações. Ato de indisciplina ou insubordinação. Então, é um ato grave o suficiente para gerar uma demissão por justa causa. Indisciplina ou insubordinação é a mesma coisa. Mandei você fazer uma coisa e você não fez. Não fez por quê? Porque eu não quero. Simples assim. Digamos aqui, no escritório, um advogado meu vira e fala assim, não vou fazer audiência. Um assistente jurídico aqui vira e fala assim, não vou cumprir o prazo. Não vou atender o cliente. Não vou fazer. Se isso daí gerar faltas graves, né, consequências graves aqui para o interno do escritório, para um cliente, é passível de justa causa. Então é a mesma coisa que, por exemplo, olha, você vai ter que mudar de posto hoje porque um colega seu faltou. E você trabalha em um posto e ele pede para você ir para outro. Aí você vira e fala assim, não vou. Peraí, mas é um dia só, eu preciso de cobertura lá. Não vou. Aí abandono de posto, ato de indisciplina e insubordinação causa prejuízo. Vou dar um exemplo para vocês que eu lembrei agora na minha cabeça, de um cliente aqui do escritório também. Então tomem cuidado com isso. Ele era vigilante, ele trabalhava na via do metrô. E eles são treinados, eles têm treinamento e etc. para socorrer as pessoas que caem no metrô, enfim. E aí ele viu uma pessoa caída no metrô e ele não prestou socorro, não avisou ninguém, viu ali o que foi provado, que foi entendido pelo juiz, é que ele viu a pessoa e que ele simplesmente omitiu socorro. Ele não seguiu o procedimento, ele foi insubordinado, ele praticou um ato de indisciplina, porque o que ele deveria fazer é ir lá e socorrer, acionar as pessoas corretas para ir lá e ajudar essa pessoa. E a pessoa veio a falecer. Então ali naquele caso foi insubordinação, indisciplina. Acredito que eles tinham enquadrado ele em mau procedimento também. Então, nesse caso aí, apesar de terem N motivos, né, de a gente tentar reverter essa justa causa, as testemunhas, provas ali nos autos comprovaram que ele, de fato, tinha omitido o socorro, tinha tido um ato de mau procedimento e indisciplina ou insubordinação. Abandono de emprego. Gente, esse é o que mais o pessoal fala, gosta de falar, abandono de emprego. Ai, olha, doutora, estão me aplicando advertência, suspensão, já me suspenderam por 3 dias, me suspenderam depois por mais 3, tô com medo de tomar um abandono. Não, gente, abandono não é isso. Guarda isso aí. Abandono é 30 dias consecutivos sumido, desaparecido, Gasparzinho, ninguém sabe onde é que você tava, o que aconteceu, sem justificativa, você simplesmente sumiu, parou de ir para a empresa, ninguém sabe de você. É diferente de, por exemplo, você tá afastado por um atestado médico, você tá, sei lá, suspenso, você entrou com uma rescisão indireta e você pode parar de ir trabalhar. Isso não dá abandono, tá? Não é abandono nesses outros casos. Abandono é 30 dias consecutivos que você simplesmente sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu, desapareceu. Então é nesse caso específico que cabe o abandono. O abandono, na verdade, ele veio de um entendimento, por analogia, de uma súmula que a gente tinha, que é o empregado que a gente tinha não, né? Que ainda tem na Justiça do Trabalho, que fala que o empregado afastado por licença médica, que tem alta e que não retorna no prazo de 30 dias, é considerado como abandono. Foi por isso que se entendeu que abandono na lei não fala. Ai, quantos dias é abandono? Não fala, a lei não fala quantos dias é abandono. Mas
se tem esse entendimento, que é bem pacífico, que são 30 dias consecutivos, de acordo com a súmula lá que a gente faz entendimento análogo, né? A gente pega ali como se aplicasse a todos os outros casos. Então, fique tranquilo, se você entrou com rescisão indireta, tá com medo de te darem abandono, uma demissão por abandono porque você parou de ir, não cabe, pode ficar tranquilo. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. E aí eu vou fazer uma analogia para vocês de uma outra linha, que é ato lesivo da honra ou boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregador ou superiores hierárquicos. A linha J e a linha K, elas se parecem muito. Qual é a diferença dessas duas linhas? Uma é que você está dentro do seu trabalho e a outra você está fora do seu trabalho. Então, dentro do seu trabalho, você xingou, bateu em alguém, bateu no seu chefe, tal, justa causa. Aí, digamos que você não aguenta mais trabalhar nessa empresa e você vai lá e divulga no Instagram, no Facebook, você faz vídeo falando: essa empresa é uma porcaria, eu odeio trabalhar lá, vocês são péssimos, meu chefe é um lixo, e etc, etc, etc. A partir do momento, mesmo você não estando no seu horário de trabalho, você está afetando a honra, a boa fama da empresa, dos empregados, ou até do seu chefe ali naquele momento. E aí, cabe sim uma justa causa também, independente de você estar na empresa ou não. E aí, a gente tem a linha L, que fala de prática constante de jogos de azar. Gente, não tem muito, né? Antigamente tinha mais jogo do bicho, essas coisas. Hoje em dia, perdeu até a eficácia dela, tá? Mas é isso. Prática, você não pode estimular a prática de jogos de azar dentro da empresa. E a última, acabou, a linha M, que ela fala de perda da habilitação ou requisitos estabelecidos em lei para o exercício da função, da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado, tá? Então, ele fez porque ele queria. Ele perdeu a habilitação porque ele queria. Um exemplo, motorista que perde a habilitação por excesso de pontos na carteira. O que eu vou fazer com um motorista que perdeu a habilitação, gente? Eu vou realocar ele para onde? E ele perdeu a habilitação porque ele batia, porque ele não pagava, sei lá, por conduta dolosa dele. Não tem como. Um advogado sem OAB, o que eu faço com essa pessoa? Se ele perdeu de conduta dolosa. Então é importante falar isso. Nesses casos, se aplica a justa causa. Essa última linha, ela veio junto com a reforma trabalhista e está sendo bastante aplicada, tá? É bom ter muito cuidado. Bom, então vamos lá, gente. Então a gente já sabe todos os requisitos têm que ser aplicados para justa causa e a gente já sabe os motivos da justa causa. Uma pergunta muito frequente: tomei justa causa, tenho que assinar? Gente, não, é óbvio que não. Se você tomou a justa causa e você não concorda com aquilo, você não vai assinar. É a mesma coisa que tomar uma advertência e assinar. Se você não concorda, você não assina. Então, tem muitos clientes meus que falam: doutora, estão querendo que eu vá para a empresa assinar. Não vai. Você concorda? Se você concorda, nem vamos entrar com o processo. Não concordo? Então, não vai assinar. Ah, mas não vão me pagar. Não vão te pagar de qualquer jeito. Se forem te pagar, vão te pagar suas férias vencidas. É obrigação deles pagar. Se eles não pagarem porque você não assinou, a gente pede multa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não concorda com o motivo da justa causa, você não tem que assinar. E se no seu aviso de justa causa tem que estar explícito qual é o motivo da sua justa causa. Empresas, vocês querem aplicar a justa causa no seu empregado? Então, vocês apliquem de forma correta. Coloquem e especifiquem exatamente quais foram os motivos da demissão por justa causa. Lembrando, é a falta mais grave, então vocês têm que se resguardar. Não dá para colocar só demitido por justa causa. Tem que colocar o motivo e em qual a linha ele está sendo enquadrado. Verbas rescisórias, então a gente já sabe, é praticamente nada. Saldo de salário e férias vencidas, férias proporcionais, 13º, nada, sai sem nada. Então, cuidado. É justamente por isso que a justa causa é a punição mais grave. Como dizem, o empregado segue uma mão na frente e outra atrás, né? Então, é uma pena muito grave que tem que ser robustamente provada. Caso eu peça na Justiça do Trabalho a reversão da minha justa causa, o que vai acontecer? Depende. Pode ser que ela seja mantida, como pode ser que ela seja revertida. A partir do momento que ela é revertida, ela é automaticamente convertida em demissão sem justa causa. Então você vai receber 13º, férias proporcionais
e vencidas, vai receber multa de 40%, vai receber a liberação, guias para liberar seu FGTS e seu seguro-desemprego. E a gente também agrega esse pedido em multas por atraso de pagamento de verbas rescisórias, porque a gente fala que lá atrás não era para ter sido aplicada a justa causa e que a empresa deveria ter pago as verbas rescisórias naquela data correta e não pagou. E a gente pede as multas. Multa do que a gente chama do artigo 477, que é a multa de um salário por atraso de verbas rescisórias, aliás, da última remuneração, e do 467 é que até a primeira audiência eles têm que ter pago verbas incontroversas. Essa última multa não é um entendimento majoritário de que ela é aplicada, porque quando a gente fala de motivos, verbas incontroversas, é que não existe discussão. Então, por exemplo, um empregado, ele foi mandado embora, não recebeu nada. A empresa vira e fala assim, realmente, eu não paguei porque eu não tenho dinheiro. O motivo ali virou incontroverso. O empregado está pedindo porque não recebeu, a empresa está admitindo, não paguei. Incontroverso. Quando a gente fala de controvérsia, o empregado fala que foi mandado embora sem justa causa, ou por justa causa, mas está errado, que não tinha motivo para ele ser mandado embora por justa causa. E a empresa fala, não, tinha motivo sim, instaurou-se uma briga, uma discussão. Essa discussão é a controvérsia. E aí, por isso, quando a gente pede a multa do 477, que são das verbas incontroversas, muito juiz fala, não, existia uma discussão e a discussão, ela foi encerrada, reverti ou não reverti, na hora que eu reverto, existe uma discussão, por isso que eu acho que não aplica. Mas existe um entendimento minoritário aí que aceita, então a gente acaba pedindo também. Tem uma dúvida que eu achei engraçada, mas que faz sentido. Posso ser readmitido pela empresa que eu tomei a justa causa? A empresa pode me dar uma carta de recomendação? Aí é livre e espontânea vontade da empresa. Se ela te aplicou uma justa causa e depois, posteriormente, ela quis te recontratar, ela pode. E a mesma coisa, se ela te deu uma justa causa e ela quer te dar uma carta de referência, ela também pode. Uma dúvida muito legal que muitos clientes meus perguntam. Doutora, fica manchado na minha carteira? Vai ficar na minha carteira que eu fui mandado embora por justa causa? Não, não vai ficar na sua carteira, nem deve ficar na sua carteira que você foi mandado embora por justa causa. Se ficar esse tipo de observação na sua carteira, cabe indenização por dano moral. Fique tranquilo, na sua carteira não vai constar que você foi mandado embora por justa causa. No CAGED não vai constar que você foi mandado embora por justa causa. Em nenhum lugar de informação vai constar que você foi mandado embora por justa causa. Consta só, rescindido o contrato na data tal. Então é isso, gente. A gente aprendeu tudo, absolutamente tudo, a respeito de justa causa. E eu espero que, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, o escritório está aqui, eu estou aqui para ajudar vocês com relação a isso. Muito obrigada.